Implicação e equivalência lógicas. Considera a seguinte afirmação, a que está aqui, que diz: se liguei o computador, então consumi energia elétrica. E considera agora uma afirmação que tem alguma semelhança com esta, que é: se então, da mesma maneira, só que tem o seguinte: se consumir energia elétrica, então liguei o computador. Nós podemos olhar para a primeira frase e entendermos que ela é razoável, porque uma vez que ligamos o computador, o nosso monitor ilumina-se, os circuitos internos começam a funcionar e isso, como sabes, tem como consequência que se consome energia. E o que esta afirmação como um todo encerra é exatamente uma relação de causa e efeito. Se chamarmos, por exemplo, esta primeira afirmação, liguei o computador A, e à segunda, consumir energia elétrica, se chamarmos B, o que esta afirmação encerra é uma relação deste tipo. A implica logicamente B. E uma relação deste tipo, que em português se traduz por uma frase em que aparecem as partículas se então, designa-se por implicação lógica. Implicação lógica. A primeira coisa que eu queria que observasse aqui é que A e B têm valor lógico. Elas não são números, como podes ver. O facto de terem valor, dizermos que têm valor lógico, significa o seguinte: a afirmação A pode ser verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira se eu, afirmando que liguei o computador, de facto o liguei, e é falsa se, afirmando que liguei o computador, não o liguei. E de uma forma semelhante para a afirmação B. Ela é verdadeira se eu de facto consumi energia elétrica, que é o que é afirmada, e é falsa se afirma que se consumiu energia elétrica sem se ter consumido. Portanto, dizer que estas afirmações têm valor lógico é dizer que elas podem ser classificadas como verdadeiras ou então falsas. Nota que, por exemplo, 5 não tem valor lógico. Nós não podemos olhar para o número 5 e dizer sobre ele que seja verdadeiro ou falso. Não podemos dizer isto. 5 tem valor numérico. Portanto, quando tens uma implicação lógica, tu tens este operador, esta seta, e à esquerda dela tens uma expressão que tem valor lógico e à direita dela tens outro. E o que nos acontece aqui é que nós dizemos que esta implicação lógica que aqui está é verdadeira. Porquê que dizemos isso? Porque quando ligamos o computador, de facto, uma consequência disso é haver consumo de energia elétrica. Tomando a própria expressão na sua forma mais simples. Por exemplo, não estás aqui a supor que tens o computador avariado e quando oprimes o teu botão não acontece nada. Portanto, não há aqui nada que nos permita passar para uma interpretação desse tipo. Estamos a olhar para esta interpretação na forma mais simples possível, que é o que a própria frase permite. Se agora considerares esta frase que aqui está, da mesma maneira, chamando a esta é a B, não é? É a afirmação a que nós chamamos aqui B, e agora temos aqui embaixo a A. O que nós temos aqui agora é uma implicação com esta forma. Temos B implica A. Temos
B implica A. E esta costuma-se chamar recíproca desta que aqui está, esta sentença, esta afirmação é recíproca desta. E o que tu podes aqui ver é que a recíproca é falsa. Porquê? Porque o facto de eu dizer que consumo energia elétrica não obriga a que esse consumo se deva a ter ligado o computador. Posso, por exemplo, estar a consumir energia elétrica porque liguei uma lâmpada. Então, uma proposição destas, uma afirmação destas é falsa quando existe alguma situação em que a verdade do B não implique a verdade do A. Então, dada uma implicação lógica, a sua recíproca é esta. Geralmente chamamos a este elemento o antecedente, e chamamos a este o consequente. Porque há aqui uma relação de causa e efeito. O acontecer A tem como efeito antecedente, acontecendo A, tem como consequência ou como efeito acontecer B. Isto tudo quando a nossa implicação é verdadeira. A implicação em que o consequente desta passa a ser o antecedente desta e vice-versa, esta implicação chama-se a recíproca da que está acima. O ponto essencial de uma expressão deste tipo é este. Quando é verdadeira, sempre que acontece A, também acontece B. Quando é falsa, pode haver situações em que aconteça B, em que o acontecimento de B tenha como consequência o acontecimento de A, mas há pelo menos um caso em que, acontecendo B, não acontece A. Sempre que isso acontece, a implicação lógica é falsa. Numa equivalência lógica, são válidas simultaneamente uma implicação e a sua recíproca. Isto é, se acontece A, então acontece B. Se é verdadeiro A, também é B. E, por outro lado, se é verdadeiro B, também é A. A primeira delas pode-se escrever assim: A implica B. Isto tem a ver com esta primeira. E a segunda delas pode-se escrever B implica A. Se B, então A. E estamos a falar desta. Uma maneira de dizer simultaneamente estas duas é escrever A equivale, é equivalente lógico de B. É uma seta com duas pontas e isto representa uma equivalência lógica. Se A é verdadeiro, também é B, e se A é falso, também é B. Tem o mesmo valor lógico. Em vez destas duas, quando se escreve em português, pode-se abreviar escrevendo apenas A, se e somente se, B. Às vezes também se abrevia isto por A, se e só se, B. Quando leres isto, deves subentender que se está a afirmar esta. Por exemplo, imagina que uma pessoa almoça e ou almoça em casa ou almoça fora. Então, é uma equivalência lógica tu dizeres, há uma equivalência lógica entre a afirmação vou almoçar fora e a afirmação não almoço em casa. Portanto, podes dizer vou almoçar fora se e somente se não almoço em casa. Outra forma de pôr isto é se almoçar fora, então não almoço em casa, e se não almoçar em casa, então é porque almoço fora. Equivalência lógica.